Me veio uma pergunta excelente de internet. Aliás, agradeço porque eu até pensei em falar isso e acabou ficando válido. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber se não é inconsistente falar que a ética será algo eminentemente humano e depois fazer uma espécie de naturalização do altruísmo pela biologia. Como articular isso? É do Gabriel Silveira, lá em Maceió. Inconsistente, para falar a verdade, eu até concordo, sim. É inconsistente, sim. Só que o meu apelo à biologia é um apelo contingente. É um apelo que para dialogar com as pessoas, com os meus colegas que fizeram esse apelo. Eu estudei biologia muito pela questão do criacionismo e evolucionismo, essa contenda. E, na verdade, posso dizer que sou pioneiro na internet brasileira nesse respeito. Criei o primeiro site a abordar a questão criação e evolução em defesa do ponto de vista evolucionista. Lembro que há uns 10 anos atrás, se um estudante fosse digitar evolucionismo nos sites de procura, que tempo não tinha Google, só ia achar site criacionista dizendo asneira. Aí eu fiz um site, esse site teve muitos acessos. Hoje em dia ele está mais, deixei um pouco de lado, porque eu achei essa questão um pouco superada. Mas a questão da biologia me influenciou muito, e eu utilizo a naturalização do altruísmo como um exemplo de como é perfeitamente possível basear o altruísmo nesse egoísmo. Mas você pode, como eu disse, no ceticismo você pode abrir mão dessa parte também, e eu posso fazer essa justificação de uma outra forma. Ou seja, é inconsistente eu ancorar as duas coisas? Mas elas não estão ancoradas, elas não estão fixadas uma na outra. Eu simplesmente a usei como uma forma de exemplo, basicamente isso. Se eu fosse apelar de uma forma mais consistente, eu simplesmente ficaria com aquele exemplo inicial de que não faz sentido falar numa ação totalmente desinteressada, porque ela violaria a vontade humana, de uma das coisas mais primordiais. Espero que tenha sido suficiente. Obrigado. Em primeiro lugar, você citou o seu site. Quando eu tinha cerca de 15, 16 anos, eu digitei criacionismo, Bíblia e tal, achei seu site, ele me serviu muito na minha adolescência. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo conhecimento. Eu tenho 2 comentários e 2 perguntas. O primeiro comentário é que eu achei bastante relevante você problematizar a questão do nada, né, dizendo que seria melhor tratar como caos. Mas você também falou que também você acharia bom dizer que nada é nada, mas também seria problemático, porque dizer que nada é nada, dependendo do modo como você pressupõe o verbo ser aí, você está dizendo que nada tem identidade, pertinência ou existência. Então, como nada não tem nenhuma propriedade, é meio contraditório dizer isso, mas seria melhor não dizer nem nada é nada. Né? Em segundo lugar, a questão também da biologia evolutiva, quando você falou que altruísmo viria do egoísmo, eu achei mais uma explicação psicologista do que advindo da biologia evolutiva. Por quê? Uma explicação que viesse da biologia evolutiva diria o seguinte: tem uma população humana que existem pessoas egoístas e pessoas altruístas. Simplesmente as egoístas morreriam porque não teriam algum tipo de vantagem evolutiva, adaptativa, e os altruístas ficariam vivos. Então não seria uma questão de que altruísmo veio do egoísmo, seria uma questão de sobrevivência. Quanto à pergunta, a primeira é a seguinte: você falou que tinha uma posição epistemológica, aliás, acreditava que uma posição epistemológica não estava mais justificada do que outra, né? Mas, se uma posição epistemológica não está mais justificada do que outra, o que você diria dessa posição epistemológica? Ela está mais justificada do que a contraditória dela? E a segunda pergunta é: você citou ali a questão do valor da vida, né? Que você seria mais uma posição nula ou neutra, mas você também falou que teria uma opção de ser nula ou indeterminada. Mas você, enquanto cético, não seria melhor ter a opção de valor indeterminado, que quer dizer que é nula ou zero? Na verdade, acabam sendo 4 perguntas muito bem-vindas, não. A questão do nada tem toda a razão. Talvez até dizer que nada é nada, não sei porquê. Normalmente se diz nada é não ser. Né? Quando você coloca o e que o ser não ser, você neutraliza e se elimina pela contradição. Realmente, não se pode dizer nada a respeito de nada. Quando eu for trabalhar isso, eu pretendo dedicar uma página inteira a dizer tudo sobre nada. É uma página inteira. Bem, o segundo ponto da questão do altruísmo. Bem, eu acho que tem uma pequena confusão aí.
Na realidade, é porque eu citei esse exemplo baseado nessa teoria do gênio egoísta. Então, essa teoria reduz todo o fenômeno da vida a esse elemento primordial. Esse elemento primordial cabe no nome de egoísmo. Ou seja, esse é um elemento que está se replicando e faz tudo agora para maximizar a sua replicação. Você poderia, também tem uma imprecisão. Sim, os egoístas isoladamente não sobreviveriam. Se tiver uma população só de egoístas, eles não sobrevivem. A população altruísta sobreviveria. Mas alguns egoístas dentro da população altruísta seriam beneficiados, porque eles não. Isso o Dawkins explica muito claramente dentro do livro dele sobre as estratégias evolutivamente estáveis, né, quando ele fala que toda a população vai ter uma certa quantidade de altruístas e uma certa quantidade de egoístas. Se a quantidade de egoístas subir demais, eles põem a população em risco. E a seleção natural vai eliminá-los, eles vão ser reduzidos. Mas como numa população de majoritária de altruístas, o egoísta sempre tem uma vantagem, eles acabam surgindo. Então eles são mantidos, controlados pela estratégia evolutivamente estável, são mantidos estabilizados. Ou seja, sim, a sociedade altruísta teria vantagem sobre a egoísta, mas isso não garante o desaparecimento do egoísmo, porque o egoísmo, quando surge dentro da sociedade altruísta, ele consegue se proliferar. Bem, depois veio essa questão do, como você colocou aqui, do valor da vida. Bom, de fato, a questão cética, o mais correto seria dizer que é indeterminado. Mas é porque eu achei que dizer que era zero era um pouco mais ilustrativo dessa cisão, né? Eu estava dizendo que a vida não tem valor em si. E pelo menos eu poderia reafirmar, dizer de outra forma. Eu posso dizer que não tem como detectar qual é o valor da vida, por não ter como saber, eu atribuo ela arbitrariamente. São posições diferentes, mas eu acho que elas acabam caindo com uma certa equivalência. Como eu falei, ceticismo não é necessariamente neutralismo, mas eles frequentemente se confundem. Sem problema. Sinto muito, mas agora eu perdi a outra pergunta. Sua posição epistemológica não está mais justificada? Ah, sim. Não está. Minha posição, ceticismo é mais justificado que o realismo? Não. É curioso, existe uma certa dificuldade de pegar isso. O ceticismo nesse ponto é muito chato, porque ele se esquiva de todos os ataques. Não, como eu disse, não tenho certeza de que não tenho certeza. O cético não está mais certo que o realismo, eles estão empatados. O cético simplesmente é mais econômico, né? Tem menos trabalho. Ou seja, você poderia até apelar para dizer que é a hipótese mais econômica, tem menos proliferação de hipóteses, mas eu creio que essa economia, não sei se é um valor realmente relevante, me parece um valor mais estético. Não, então não é mais justificado, porque é empate total. Obrigado. Sim? Deixa o Fabiano falar. Se você for falar assim, cadeira, que eu vou comentar, e vendo aí o que o Cabreira falar, você fala aqui? Fala, não quer falar aqui? Eu estou ouvindo, mas... Para a gravação também, né? Para ficar... Está sendo transmitida. Para a transmissão. Vou colocar aqui um ponto para o pessimismo, porque ouvindo primeiro o Cabreira, depois o Marcos, não é que são linhas diferentes, às vezes parecia que eu estava vendo palestras de dimensões diferentes. O ataque que você fez ao ser do Heidegger, que eu vou falar, é absolutamente diferente do Heidegger que eu tive nas aulas do próprio Cabreira e por aí vai. Às vezes eu achava que fica numa situação de incomunicabilidade mesmo, e realmente não sei como desempata isso. Uns têm certas premissas e tiram conclusões a partir dessas premissas, e outro tem outras premissas. Mas no seu caso, eu colocaria duas coisas com relação ao subjetivo. Você coloca o subjetivo como última instância. Só que isso, existe uma série de teorias, você vai ver, sei lá, Freud,
tem a pulsão de morte, etc. Nem mesmo subjetivo pode ser a última instância. E agora, voltando de novo à questão da subjetividade, ao mesmo tempo você se fia muito na subjetividade, mas utiliza muito essa questão de biologia evolutiva, altruísmo, que são coisas, do meu ponto de vista, são bastante externalistas, esse tipo de teoria. Se você se fia numa subjetividade, você teria pouco a dizer sobre essas questões incrivelmente, me desculpe, assim, ônticas, como os genes colaboram, os genes não colaboram, etc, etc. Ficou uma cisão para mim que eu não sei como é que você parte do ponto ao outro. Só isso. Deixa eu recapitular. Então, só a questão do ser, A questão das dimensões diferentes, a questão do subjetivo, o problema que eu coloquei, como é que você parte do subjetivo. Tá. Bom, a questão do ser é o seguinte, eu tentei, mas eu desisti de Heidegger, sabe? Então, mas eu tenho a forte impressão que se a gente concordasse nas interpretações de Heidegger, nós dois estaríamos errados. Isso me parece um passo tão grande. Não sei dizer se a minha noção de ser nesse tipo está mais correta, mas de qualquer modo, eu penso que não contribui muito para esclarecer a questão de você apelar para critérios tão obscuros, tão que não geram sequer um entendimento operacional para ser discutido. O professor Cabeira, não vou dizer que apontou, mas relaxou, de Heidegger que só vai facilitar o discurso. Então, sim, não sei se minha noção de Heidegger é a mais adequada, não sei se alguma noção é adequada, mas, sinceramente, li e não entendi, eu acho que ninguém entendeu. Bem, talvez ao invés de dizer que a subjetividade é a última instância, eu acho que tem uma confusão entre última e primeira instância, você poderia dizer primeiro, de repente seja uma evidência de circularidade, pode ser a primeira, pode ser a última. Melhor instância. Poderia ser a instância central e apelar ao mesmo tempo para essas questões evidentemente externas, que pelo menos pressupõem o externalismo, é mais ou menos como eu falei aqui, né? Como eu tenho uma bagagem nesse sentido, é difícil não utilizá-la. Mas eu insisto, eu utilizo sempre de uma forma ilustrativa. Por quê? Eu não sou um realista, sou um instrumentalista. O que significa? Os realistas são aqueles que acreditam que a ciência descreve a realidade como, ou pelo menos pode descrever a realidade como ela é. Pessoalmente, como cético, eu não acredito. Mas eu acredito que as descrições que ela faz são úteis. Eu não sei se elas atingem a realidade, mas elas funcionam. E, bom, não é nem um pouco estranho na nossa tradição que descrições errôneas funcionem, né? O geocentrismo descreveu maravilhosamente uma série de coisas, previu o movimento, estava errado, descreveu bem. Então, nesse sentido, eu uso esses elementos que vêm de uma tradição, supostamente que pressupõe externalismo, mas eu uso de uma forma ilustrativa. Eu devo me considerar culpado de uma coisa que eu até te disse uma vez e depois eu devo retificar, que é da nossa base em comum biológica. Claro, temos uma base em comum, mas parece que eu andei dizendo que eu também partia dessa base biológica. Não, se eu disse isso, eu disse mal. Eu me expressei mal. Não é que eu parto dessa base biológica, eu uso essa base biológica. Sim. Mas como forma de explicação. Eu posso abrir mão dela, sem problema. Tá bom? Próximo. Marcos Valério, por favor. Ainda vai dar ação, né? Não vou convidar do lápis inicial. Tem muitas questões, então eu vou escolher só 2 ou 3. Você coloca uma sutileza no seu trabalho que eu não mencionei na minha fala, entre o agnosticismo e a postura cética que você sugere. Seria bom você também anotar, eu vou dizer várias coisas, você vai se perder, eu não vou repetir. Há uma diferença sutil. Você diz que o agnóstico diria a vida não é nem boa nem má, você seria um neutralista, então ele sabe a administração do mundo. Você diz, não, eu sou um cético, significa que eu não sei nada sobre o valor da vida.
Já você faz uma diferença entre eu não sei nada sobre o valor da vida e a vida não é nem boa nem má. Eu acho sutilíssimo. Mas, enfim, eu quero dizer que essa diferença é irrelevante para minhas teses. Porque, digamos, o ponto é que você tira um otimismo cético da tua posição. Eu quero saber por que não poderia sair de aí um pessimismo cético. Essa é a minha primeira pergunta. Por que sai daí um otimismo cético e não um pessimismo cético? A segunda questão, me chama a atenção que você não entende a questão da impossibilidade moral. Eu expliquei, foi quase o centro da minha comunicação, foi precisamente essa questão da inabilitação moral. A impossibilidade da ética é não podemos ser considerados uns com os outros. Você diz, sem ética não seria possível viver. Você deve querer dizer, não podemos viver sem uma organização social, mediante a qual as pessoas não se matem umas às outras, mas isso é muito menos uma ética. Eu acho que a organização social você consegue, ética não consegue pelos argumentos que eu apresentei. Você não consegue ser considerado com os outros. Você fala em cooperação, mas você é cooperativo com os membros da sua tribo, mas mata os membros das outras tribos. Você não pode ser cooperativo com todo mundo. Você é cooperativo com alguns, você mata outras pessoas. Essa é a minha tese da inabilitação moral. E isso é impossibilidade moral no meu registro. O Fabiano tem outras ideias sobre isso. Então eu não entendo o que você não entende. Realmente. E isso depende do mundo crowded, do mundo cheio de pessoas. Você vai no interior, tem poucos habitantes, todos os conflitos entre humanos estão presentes. Você não precisa muito da aglomeração. Esse é meu segundo ponto. Terceiro, eu acho que você deveria pensar melhor nessa questão. Você colocou o otimismo em uma posição muito confortável. O otimismo está feliz, não se preocupa em nada, está feliz. Não argumenta se quiser. Isso não é muito realista. Eu acho que nós estamos em uma condição humana difícil, todos, com independência das nossas atitudes pessimistas e otimistas. Assim como o pessimista tem todas as felicidades do otimista, o otimista está na condição humana e, portanto, ele está nessa infelicidade comum que Freud fala, e ele tem que dar um jeito. E o jeito dele é o otimismo. O otimismo é uma reação contra isso. Então, eu tiraria o otimista dessa posição confortável e tentaria entender como outro tipo de reação ao mesmo ao qual o pessimista reage. Me ajuda a tua observação, eu disse isso na minha fala, de que o pessimista também também ele se sente bem sendo pessimista, se diz isso. E isso é verdade, significa que pessimista e otimista não têm a mesma condição humana. Os dois têm que lutar contra a infelicidade, contra a angústia, contra as doenças, contra os terrores da existência. Eu realmente acho muito pouco realista essa visão do otimista como confortável e os problemas são do pessimista. Bem, bom, reitero o fato que a apresentação me surpreendeu um pouco, né? Provavelmente, quando eu for ler o texto, ainda vou ter coisas que eu não tinha entendido. Então, perdoe se algumas coisas não foram bem capturadas, mas eu penso que essa questão, essa nossa dissonância entre a possibilidade e a possibilidade da ética é o ponto central. Eu não creio que seja exatamente uma questão de entendimento, é questão de aceitação mesmo. Não é questão de entender. Entender não aceita. Está mais nesse sentido. Tem uma série de argumentos, você algum deles aqui, mas o que me parece que basicamente a grande questão é a definição de ética. Né? Sim, nesse sentido, sim. Se concordamos que não dá para manter uma sociedade sem alguns preceitos básicos, eu diria que a ética são esses preceitos básicos.
ou seja, reduzindo a ética grandemente. Note que eu coloquei, frisei insistentemente que a ética se circunscreve na moral. Na verdade, é até um pouco mais radical, né? Por exemplo, você tem esse miolo aqui, mas eu poderia ter exagerado esse círculo aqui. Eu acho que a moral ela pode ser infinitamente mais ampla. E até ponto de você reduzir o que chamaria de ética a preceitos muito elementares. Então, talvez o que esteja mais em questão aí é a elasticidade e a abrangência dessa ética. Aí sim, eu poderia concordar com a sua afirmação. A gente tem critérios éticos fundamentais, mas num nível mais amplo não conseguimos ser plenamente éticos, com certeza. Mas acho que é uma questão de definições, de circunscrições, de delimitações que a gente pode abordar melhor, assim, textualmente, até porque algumas coisas ainda não ficaram muito claras. Voltando anteriormente para a distinção entre agnosticismo e neutralismo, concordo, tem uma certa irrelevância nessa questão. E a diferença é sutil mesmo. Mas é como o colega colocou ali, né? É a diferença de dizer que algo é zero e que algo é indeterminado. Tem uma diferença, mas talvez pragmaticamente seja relevante. Vai dar no mesmo. Mas o que eu insisti naquele ponto ali foi apenas um protesto contra o uso do termo agnosticismo. Que inclusive, por exemplo, no livro, porque eu tinha não nacionais, é a única coisa que eu tomo a habilidade de dizer que está errado. O termo não é usado assim. Não se usa o termo agnosticismo nesse sentido de neutralidade. Pelo menos eu nunca vi. A não ser talvez uma maluquice que o Dawkins andou fazendo, tem que dizer que o agnóstico é alguém que acha que a possibilidade de Deus existir é de 50%. Não sei de onde o diabo tirou isso. Mas assim, há uma diferença. Dizer que uma coisa é zero, dizer que não se sabe uma coisa. Mas a diferença é sutil e provavelmente irrelevante para qualquer efeito. Bom, por fim, essa questão do... Assim, antes de voltar a comentar a questão da cooperação, sim, nós cooperamos internamente, mas não cooperamos externamente, mas isso é necessário. A gente pode ir abrangendo esses níveis de cooperação e qual que é o limite disso? A gente pode muito bem, sei que isso pode não ser muito relevante, mas a gente pode muito bem chegar no estágio de ter um planeta inteiro completamente harmonizado, uma sociedade única, de preferência com menos gente do que tem agora, né? Não é demais, né? Isso. Será que realmente a gente tem que chegar a um ponto de ter sempre alguém para antagonizar? Existe um argumento bem forte a esse favor e vem para variar da ficção científica. Né? Quem leu aquela história em quadrinhos chamada Watchmen, que fizeram um filme, mas o filme distorceu muito a história original, é exatamente a ideia de alguém que chegou à conclusão que o único jeito de fazer a raça humana parar de brigar entre si é inventar um inimigo externo. Aí ele cria todo um plano mirabolante para convencer que nós estamos sendo atacados por extraterrestres. Né? Aí ele consegue evitar que os Estados Unidos e a União Soviética entrem em guerra. Bom, eu já vi isso ser dito dos povos ali da religião em torno do Oriente Médio, e parece que tem uma frase nesse sentido. Se a gente tiver um inimigo comum, seremos irmãos. Se não tiver, a gente briga entre si. Pode ser que isso descreva a condição humana de uma forma inevitável. Pode ser que a gente nunca vai conseguir chegar a ter um planeta completamente pacificado, vai estar sempre tendo que arranjar alguém para brigar. Esse apelo maniqueísta. Eu penso que isso fica em aberto, não sei se vai chegar nesse nível. Ou a gente pode até achar para brigar alguém que não nos cobre um ônus moral. De repente a gente, sei lá, arranja um inimigo aí para o qual a gente não tenha que apontar nossas necessidades morais em cima dele. Ou seja, é uma questão que eu penso que nós não temos elementos para fechá-la por enquanto. A história humana tem sido, sim, um aumento da integração de grupos, frequentemente em detrimento de outros grupos. Não existe melhor forma de unir um grupo do que prepará-lo para combater um outro grupo. Esse antagonismo assim, é uma forma sem a qual não existiria torcidas de futebol se massacrando, né? Eles não têm nenhum conteúdo, não tem absolutamente nada que diferencie a torcida do Vasco e do Flamengo em termos essenciais. São dois times de futebol que não tem nada. Antigamente ainda tinha, né? Porque os jogadores eram de uma determinada região, outros de outra. Mas não temos nem isso. O jogador gosta de qualquer lugar. Um dia está num dia, outro dia está no outro. Mas assim, lutam por bandeiras simples, abstratas. Sim, é um desafio, mas é uma coisa que tem que ser... Não posso dar uma resposta simplificadora, mas tem que ser melhor trabalhada.
E basicamente penso eu que vai apelar para algumas experiências de pensamento, ou seja, fica uma questão a ser trabalhada. Por fim, o que eu acho mais interessante, eu acho que é uma coisa que recebeu alguma atenção, mas eu gostaria que tivesse recebido mais, que é esse negócio amarrando a ideia do conforto, do otimismo. Bom, do ceticismo poderia emergir o pessimismo? Claro, aliás, frequentemente emerge. Eu acho que o ceticismo costuma ser mais associado ao pessimismo, porque por algum motivo costuma-se considerar que temos uma obrigação de conhecer a verdade. Outro dia eu fiquei absolutamente chocado, porque alguém chegou com uma revelação científica absolutamente revolucionária. Os cientistas descobrem que a razão não evoluiu para a descoberta da verdade, e sim para otimizar a sobrevivência. Oh, meu Deus! Onde foi que nesse planeta alguém pensou que a razão surgiu para descobrir a verdade, a não ser lá na Grécia Antiga? A razão sempre foi um instrumento para otimizar a nossa situação. Eu fico impressionado como eu se impressiona com uma descoberta dessas. A razão é, pois, como disse Hume, graças a Deus surgiu a oportunidade de dizer essa frase, a razão é a escrava das paixões. Serve para isso. Então, bom, o pessimismo poderia surgir, o ceticismo poderia, o otimismo surge. Por que eu decidi pegar o otimismo? Eu coloquei em aberto meu nome, eu sinceramente não sei. Pode ser um simples e por ódio da vontade. Eu quero ser otimismo. E aí? É arbitrário. Pode ser que tenha uma derivação. O meu argumento foi aquele. Se não temos como saber nada, não podemos ser corrigidos, você está livre para decidir o que você quer. Isso me parece bastante agradável. Por quê? Porque algumas crenças, quando minimamente moderadas, elas podem ser sustentadas sem prejuízo. As crenças fortes demais, não, mas as crenças moderadas podem. Posso maravilhosamente acreditar que depois que eu morrer, eu vou ressurgir em outro modelo qualquer. Se eu estiver errado, não vou me decepcionar. Agora, se eu sustento uma crença muito forte, quando eu morrer, eu vou estar lá na Nova Jerusalém, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Aí, se acontecer de existir, eu posso me ferrar, né? Mas, se não tiver, o que você pede? É uma espécie de aposta de Pascal completamente alterada. Sim, eu acho que aceito a acusação de que não passa de um ato arbitrário, porque eles quis derivar o otimismo, e aí? Vai encarar? Sim, está aberta a possibilidade. Mas eu acho que a questão associada, que é mais interessante, é exatamente da utilidade do pessimismo. Penso eu, sinto isso com cada vez mais força, que o otimismo é uma saída estética. O pessimismo é uma saída estética. Por quê? Porque você tem toda uma série de bons argumentos, mas você constrói uma visão de mundo, racionaliza, e você sai um monte de conclusões, e essas descobertas, esse trabalho te dá um retorno emocional muito grande. Não sei se pessimista pode ser um chato, mas de repente ser chato, ser gostoso, pode ser gostoso, ser chato. Né? E tem um retorno. Eu penso que muitos dos pessimismos, ele é uma estética, vamos dizer, uma estética longa, não existe várias formas de você apreciar coisas que a princípio os puritanismos não acreditam que deveriam ser apreciadas, e eu acho nesse sentido muito interessante. Eu gosto de certas bandas de heavy metal que são extremamente pessimistas, só que falam desgraça, que a vida é desgraça, eu acho interessante o que eles dizem. E eles com certeza também acham interessante, se acharam naquele tipo de produção. O pessimista pode se achar nesse tipo de produção, pode ser a resposta dele para combater esses problemas intrínsecos que ele tem, e pode ser uma resposta extremamente eficiente. Eu não tenho absolutamente nada contra ele. Ou seja, mais uma vez, não vejo uma superioridade de um sobre o outro, a não ser quando o pessimismo insiste nessa superioridade intelectual. Aí eu acho que está a vulnerabilidade. Qualquer coisa, temos mais alguns anos pela frente. Né? Tem mais. Chegou outro na internet? A minha pergunta é mais para o Cabreira, mas é baseado numa coisa que você disse. Você falou que ele você falou que ele se defendeu bem do argumento
Não, que ele se defendeu bem quanto ao suicídio, que ele trouxe a ideia de que o suicídio não é válido, porque é algo que não apaga o fato de ter sido, mas você falou também que ele retirou a ideia da antirreprodução. Mas eu não percebi muito bem essa defesa na sua palestra, Cabreira. Quando você trouxe a ideia, por que reprodução dentro da ética negativa? Eu queria saber isso. Por que o ser humano reproduziria, tendo em sua cabeça a ideia da ética negativa, de que nascer não vale a pena? Só não faço minha a sua pergunta porque eu estou com medo. Você vai dar um ponto, tá bom? Vamos ver, né? O que você quer dizer. Deixa eu trocar o microfone para esse que Assim, só uma colocação com respeito à questão do suicídio é que, na verdade, o que eu disse é que eu nunca tive problema com a questão do suicídio, de condenação moral do suicídio. Não tem esse problema. O suicídio não apaga o fato de Sim, mas eu não cheguei muito bem nesse ponto, né? Na minha opinião sincera, eu acho que paga, mas deixa isso para depois. Eu tenho a ideia de que a ética não esgota o âmbito do normativo. A ética não exaure o âmbito normativo. Você tem outros âmbitos normativos. Então, eu acho que eu fechei o que te amo não nascerás, no livro que estou escrevendo agora, a porta moral para a procriação. Se você quer viver uma vida moral, eu acho que você não pode ter filhos. Eu tenho uma longa argumentação sobre isso, alguma vez eu posso falar sobre isso. Porém, você não guia a sua vida apenas por categorias morais. Você tem muitos outros motivos para ter filhos. Objetivos políticos, pragmáticos, ecológicos, biológicos, sei lá. Eu só fechei a porta moral. As outras portas estão abertas. Mas assim, na minha pergunta de que por que reprodução dentro da ética negativa, é porque assim, você trouxe agora na sua resposta a ideia de que a reprodução não teria um motivo moral. Mas quando você expôs a sua ética negativa, você trouxe que a moral deveria ser maior que a vida. Se a moral é maior que a vida, qual seria o motivo para a reprodução, pensando-se na ética negativa? Porque não teria. Então, no caso, a ética negativa continua sendo anti-reprodução e não a favor de uma moderação. Se você exacerba o ponto de vista moral, você não pode procriar. Então, o ponto do Marcos Valério de que a ética negativa pode levar à extinção da espécie humana pela não reprodução está, de certo modo, correto? Na hipótese de que as pessoas se comportam moralmente, mas como a tese da inabilitação moral diz que as pessoas não se comportam moralmente, a humanidade está salva. Entendi. Basicamente isso, mas de qualquer modo, retomando só um adendo, ainda assim me surpreendeu, né? Porque tem essa noção de que a ética tem esse apelo universalista, sempre tem a pretensão de se universalizar, qualquer ideia tem. Mas não vamos entrar muito mais nisso agora. Vamos ver aqui. Eu não quis falar nisso hoje porque eu devo falar amanhã. A questão é um pouco isso. A ética, você tem que saber como você a define, se é possível aplicá-la. Agora, um pouco adiantando o que eu devo falar, se as éticas clássicas, sei lá, aristotélicas, as éticas que existem, elas são de alguma maneira adaptáveis ao ser humano e podem ser universalizadas. Esse é o ponto. Você teria que apresentar uma ética e a gente vê se ela de fato pode ser universalizada. Porque, a gente tem uma série de leis que vão ser cumpridas mais ou menos e a humanidade continua, aí eu chamo isso de ética. Aí você poderia salvar por definição. Eu não sei se isso teria impacto de ser uma ética. A gente estaria brigando por outra coisa.
Quanto a uma questão interessante, na realidade a minha opinião a respeito dos sistemas éticos clássicos é que todos eles são viáveis, todos eles poderiam ser universalizados e finalmente criar sociedades que obedecessem rigorosamente. Sim, não vejo, só acho que das tradições mais comuns, me parece que a utilitarista ela tem mais facilidade de ser abraçada. Na sociedade kantiana, onde não se pode mentir, qualquer hipótese é melhor morrer do que mentir, mesmo que seja motivos pequenos, isso seria possível? Eu pessoalmente acho que isso é um erro dentro da própria ética kantiana. Mas isso seria possível? Não, isso não seria possível. Essa politização, na verdade, não. Mas eu acho que isso está errado dentro da própria ética kantiana. Eu acho que isso atrapalhou legal nessa parte. Simplesmente porque não distinguiu o tipo de mentira. Essa questão que ele está falando é que Kant chegou num determinado momento, não é no livro, é num diálogo com Benjamin Constant, né? Em que ele diz que a obrigação moral de não mentir é tão forte que ela se aplica até mesmo em situações extremas, como, por exemplo, você não teria direito de negar a verdade. Por exemplo, se um psicopata estivesse perseguindo uma vítima, você escondeu a vítima, não, você teria que dizer que você não pode mentir. Eu acho que simplesmente se atrapalhou, meteu os pés pelas mãos, ele confundiu aqui que você pode dizer, uma mentira defensiva com uma mentira ofensiva. E as mentiras são claramente discerníveis, existem mentiras que é impossível viver sem, não tem como viver sendo absolutamente sincero, é impossível. Mas, retornando, sim, eu creio que todas as éticas históricas têm uma contribuição forte, algumas são mais prováveis, outras menos. Na verdade, não acredito que uma só dê conta. A minha própria estética dourada pega trechos de várias outras e tenta compilar uma coisa nova. São viáveis. O problema todo da dilema moral, por que é tão difícil ser ético, é uma coisa extremamente simples. Estragar é muito mais fácil que melhorar. É uma lei entrópica. Antes de passar, você viu uma pergunta aqui por e-mail. Eu sinceramente não sei se eu entendo a pergunta. Ela diz assim: pergunta. Você faz uma avaliação cognitiva da ética negativa ou um outro tipo de avaliação? Aí não avaliação que não valorize o ser. Não sei se entendi, mas não, eu não quero que faça uma avaliação cognitiva da ética negativa. Penso que a avaliação está mais para a epistemológica. Talvez alguma outra, talvez uma avaliação, não sei. Não está muito claro, mas a princípio não é cognitiva. A avaliação que não valoriza o ser, não sei se é uma questão de não valorizar o ser, mas é uma questão de não perder muito tempo discutindo coisas que são por demais metafísicas, ainda que eu defenda que você não tem como eliminar a metafísica da ética. Mas você também não pode abandonar o pragmatismo, então você não pode enveredar demais para o caminho metafísico e perder a base pragmática mesmo, tá? Mas, sigamos. Mais uma pergunta para o Cabreira, desculpa, mas é que diz respeito ao debate que surgiu aqui pela antirreprodução. Você acredita numa universalização, numa possibilidade de universalização da sua ética negativa? Ele é pessimista. Sim ou não? Entendi. Mas... se você, no caso, como o Marcos Valério trouxe uma universalização da ética negativa com a ideia de antirreprodução, ia acabar trazendo a extinção da espécie humana. No caso, você acha esse ponto coerente? Você acha coerente buscar? Você acha que uma universalização da ética negativa é algo positivo para o mundo? A extinção da espécie humana é algo positivo para o mundo? Eu pensava que tinha respondido. É que eu não entendi muito. Se adotássemos o ponto de vista moral, nós deveríamos não manipular as pessoas. Na procriação você manipula. Não entregar a alguém algo cujo valor é problemático. Na procriação você faz isso. Então, do ponto de vista ético, que é um parto, né? Você não deveria procriar. Só que pela tese da inabilitação moral, que eu desenvolvi
palestra, não na fala agora, as pessoas não se comportam moralmente, não porque sejam más, mas porque é impossível. Os espaços estão estrangulados. Então, há exigências éticas universais, aí se colocou quando diferenciou ética e moral, os seres humanos são incapazes de cumprir. Apenas podem fazer organizações sociais para não se matar, etc. Mas isso é muito menos do que uma ética. Eu acho bom para a humanidade que todo mundo seguisse o princípio moral, coisa que é impossível, e a raça humana se civiliza. Eu não sou tão radical quanto David Benatar, que é cara que escreveu um livro em 2006 que se chama Better Never to Have Been, Melhor Não Ter Sido, que ele tem conhece o livro de Benatar, que ele tem um capítulo sobre extinction. Eu nunca fui tão longe, ele tem um capítulo friamente trata das formas em que a humanidade se deveria extinguir. Nunca escrevi sobre isso. O único que eu quero dizer é o seguinte: a sobrevivência minha ou da espécie não são, digamos, motivos morais. Inclusive na ética afirmativa. Como eu disse na minha fala, as éticas afirmativas aceitam. Você lembra da citação de Kant? Que você pode colocar coisas por cima da vida, a coisa mais importante que a vida. A própria sobrevivência não é motivo moral. Então, a sobrevivência da espécie não é motivo moral. A existência da espécie é condição material de moralidade. Claro, se não tem ninguém, não vai ter moralidade. Óbvio. Mas em si mesmo, o fato de eu sobreviver não é motivo moral. Eu não sou tão bom como Marcos para science fiction, mas eu tenho uma historinha também, apesar que não a coloquei na minha página. O que aconteceria se o planeta Terra fosse ameaçado por outro planeta, por Júpiter, por uma civilização mais avançada, que está ameaçando a Terra de uma dominação completamente humilhante? Os terrestres vão ser escravizados e submetidos a condutas degradantes do ponto de vista moral. Suponha que a Terra, é todo um experimento de pensamento, tivesse a possibilidade de autoexplodir a Terra para evitar isso. Isso seria uma atitude moral. A Terra desapareceria, a raça moral desapareceria, mas como Kant quer, você cumpriria o motivo moral de se autoexterminar para não desonrar a moralidade. Então, eu não sou em favor da extinção, como Benatar, mas se a humanidade se extingue, você pode não estar ferindo os valores morais, ao contrário, pode estar cumprindo. Eu tenho um texto no meu site que é basicamente sobre isso, se chama Em Defesa da Humanidade. A única colocação que eu faço é que se a humanidade se extinguisse, não é bom nem ruim, não perderia todos os referenciais de valores. E eu acho que, de um ponto de vista antropocêntrico, que é um ponto de vista, a meu ver, possível, absolutamente irrelevante, sem os seres sencientes, se o universo continuar existindo ou não. Porque tem uma frase curiosa nesse site do Movimento pela Extinção Humana Voluntária que cita Benatar largamente, é que com o fim da humanidade o planeta recuperaria sua antiga glória. Glória que é? Glória é mais um conceito humano. Você não tem humanidade, não tem glória, porque você tem muito neto sem significado, sem sentido, sem moral. E, curiosamente, tem um ponto estranho, uma falha nessas abordagens, é que a abordagem de Benatar, inclusive, que você não só eliminaria, não é só a questão do ponto de vista moral, você eliminar o sofrimento humano, mas você eliminaria também o impacto, o ônus da humanidade sobre a natureza, né? Que eu acho absolutamente irrelevante, mas isso parece não se considerar o fato puro e simples, é que a humanidade não surgiu do nada, ela surgiu por evolução biológica. Você elimina essa humanidade, vai surgir outra, inevitavelmente. Essa outra, parece até pior. Nada garante.
E se você está preocupado com a glória do planeta Terra, eu acho até melhor manter pelo menos algumas pessoas por perto. Porque o dia que vier um asteroide para arrebentar tudo, quem vai ter que parar o asteroide vai ser a gente. Vai ser os bichinhos lá. Vamos ver. Mais uma pergunta. Bom, veio mais uma pergunta aqui da internet aqui, que é pro Elan. Tu mandou sentar aqui, bem feito. Sentou, agora é tarde. Então, ele pergunta o seguinte, o que o Elan acha da ética negativa e se ele concorda com a crítica do Marcos? Então, essa vez do Marcelo de Niterói, Rio de Janeiro. Esse é o Marcelo Sena Guimarães. Não é? Ele não leu uma linha, né? Então, pois é. O país está observado. Niterói, beijos para Niterói. Marcelo, obrigado. Então, eu tendo para sua satisfação, eu tendo a gostar muito, cada vez mais, da ética negativa. Eu gosto muito sempre gostei muito da ideia da inabilitação moral. Eu acho que a ideia a crítica à procriação, eu acho que ela é limitada, né? Assim, uma das ocasiões que isso mostra, né? Que isso um episódio quase, né? Que foi muito claro, né? Isso deixou as coisas muito claras, né? Foi quando quando saiu aqueles idos de 2009, eu acho, né? Estava todo mundo naquela empolgação com o Porquê Te Amo Não Nascerás e tal, e todo mundo, eu deixava sempre uma cópia sempre por perto de mim, nunca me afastava daquela cópia. Uma vez eu estava ali fazendo um almoço e tal, e o livro estava ali sobre a mesa, e alguém falou assim, que genial! Esse é um livro sobre o aborto? Aí eu disse, onde é que está? Qual é o capítulo sobre o aborto? Eu disse, olha, eu acho que, pelo que eu conversei com o Quebrar não gosta de comprometer sobre isso. Aí a pessoa pegou o livro e falou, para que serve um livro desse? Então eu acho que, até sobre procriação, eu acho que mereceria uma consideração política um pouco mais detalhada. Foi o que eu tentei fazer num artigo que o Cabreira considera uma amostra de má leitura. Mas eu acho que a relação que a ética negativa tem com a vida, sobretudo quando ela aparece no tema da procriação, ela precisava ser politizada um pouquinho mais, e eu acho que algumas discordâncias aparecem, né, da minha parte, porque, enfim, mas eu não vou também a pergunta do Marcelo só para dizer oi Marcelo, mas enfim, de uma maneira geral eu tendo a ser bastante simpático à ética negativa, com algumas ressalvas nessa direção que eu falei. Eu entendo algumas motivações do Marcos Valério, eu entendo algumas das motivações dele, mas gosto da postura cética dele, mas eu acho que precisava entender melhor de onde que ele está vindo, o que ele está propondo. Eu nem ouvi a palestra dele toda. Cabreira eu li mal, o Marcos Valério eu nem li. Mas ele discorda que ele já me deu um NN por causa disso. Por causa disso, mais ou menos. Oi? Discordância, você não entende. Que absurdo! Pois é, mas eu ficou NN, o que é? Ah, nem lembro o que eu fiz aqui. Que cara palha!